Muito bem, estou aqui com o Delphi em execução e eu vou mostrar para você que foi implementado aqui para que nós possamos emitir os boletos bancários, tá? A implementação da emissão do boleto foi feito no fim lançamento receber, tá? Então lá no banco de dados nós temos o fim lançamento receber, tá aqui, ó, tá bom? Veja que eu tenho aqui 3 parcelas nesse lançamento e as parcelas se encontram em fim parcela receber, tá? Dentro das parcelas eu tenho um campo chamado emitir o boleto. Se esse campo estiver marcado como sim, então eu vou imprimir e emitir o boleto para essa parcela. Ok? Depois a gente vai ver lá no lado do cliente como é que a gente fez isso daqui, tá? Lá no Flutter. Vamos nos concentrar aqui no lado do servidor, como é que nós implementamos para gerar estes boletos, né? A lógica você já viu ali na aula do ACBR Monitor relacionado ao boleto, né? Você deve ter visto essa aula anteriormente. Então tá, primeiramente eu vou abrir o fim lançamento receber controller, tá? Fim lançamento receber controller. Neste cara aqui, ele foi gerado pelo gerador de código, né? Então essa parte da geração de arquivos eu não vou mostrar, mas eu acrescentei um método nele aqui, ó, que é o método gerar boleto. O método gerar boleto é do tipo post, porque eu vou ter que mandar o lançamento com as parcelas. O caminho vai ser esse, gera boleto, tá? A implementação desse método está logo aqui abaixo, ó. Gerar boleto. Primeira coisa que eu faço aqui é verificar se o objeto que veio no corpo tá ok, que é o lançamento a receber com as parcelas, e logo depois, ó, eu executo o método gerar boleto do service, né? Gerar boleto de dentro de fim lançamento receber service, passando esse lançamento a receber aqui como parâmetro, tá? Esse método aqui vai me retornar o caminho do arquivo PDF que ele vai gerar. Esse arquivo PDF eu vou passar já como parâmetro, o retorno desse método aqui, eu já passo como parâmetro para o create do file stream, tá bom? Então, filestream.create, ele vai criar quem? O arquivo PDF que vai ser gerado em gerar boleto, tá? Eu guardo isso em arquivo PDF. Com o content type aqui, application PDF, e eu chamo um render desse arquivo PDF aqui, tá? E nesse momento esse arquivo PDF será enviado para o cliente que o chamou, seja ele a nossa aplicação Flutter, seja ele o Postman, tá? Nós vamos fazer já os testes no Postman e depois você vai ver a aplicação Flutter funcionando, tá? Então deixa eu segurar aqui o Ctrl e clicar aqui em gerar boleto para nós vermos a implementação dentro do service agora. Dentro do service então eu tenho 4 passos definidos aqui, ó. Gerar arquivo ini, gerar arquivo de entrada para limpar os boletos, gerar arquivo de entrada para gerar os boletos e pegar o retorno. Então são aqueles passos que a gente viu manualmente ali na aula do ACBR Monitor, né? Eu tenho que ter um arquivo do título, né, com os títulos e as informações do cedente dentro dele e tudo mais. Eu tenho que limpar os boletos, tenho que mandar um comando de entrada com o caminho do arquivo que contém os títulos, que é esse aqui, gerar boletos, e depois eu tenho que pegar o retorno, né? Tenho que pegar lá, o arquivo que foi gerado, tá onde? Vou pegar esse arquivo e vou mandar para o cliente, tá? Entre um arquivo de entrada e outro, eu coloquei um tempozinho aqui de 10% de um segundo, tá? Por quê? Porque eu percebi que sem esse tempo ele estava se perdendo, a CBR Monitor, estava tentando fazer a coisa muito rápida lá, ele acabou se perdendo e então eu coloquei esse tempo aqui para que não houvesse nenhum tipo de problema. Então agora vamos analisar esses métodos aí, cada um passo a passo, tá? O primeiro deles, o gerar arquivo ini, eu passo para ele o fim lançamento receber, tá aqui. Eu tenho que configurar aqui o decimal separator para vírgula, tá? E a gente pode dar uma olhada aqui no arquivo de título de novo do exemplo do ACBR. No valor do documento ele coloca uma vírgula, tá? Então tudo é com vírgula aqui. Se eu colocar com ponto, não vai funcionar, tá bom? Então eu tive que configurar para ele gerar com vírgula aqui, ó.
e aí o valor monetário é gerado com vírgula lá, e ele imprime o valor normalmente. Então eu pego a empresa primeiramente aqui, depois eu pego a configuração do boleto, tá? Então eu tenho uma tabela aqui chamada fim configuração boleto, e eu preenchi essa tabela com algumas instruções aqui para a minha primeira conta caixa, tá? A instrução 1, primeira instrução, instrução 2, segunda instrução, daí vou ter aqui o caminho do arquivo de remessa, caminho do arquivo de retorno. Basicamente são aquelas mesmas configurações que a gente viu no ACBR Monitor, a gente põe aqui, tá? Caminho do arquivo PDF, local de pagamento, mensagem, layout da remessa, aceite. Esses dados aqui, o que é layout da remessa, o que é aceite, o que é espécie, o que é carteira, você vê tudo isso aqui no manual da ACBR Monitor, mas quando você começa a trabalhar com essa parte de emissão de títulos, você rapidamente compreende o que é cada item desse aqui, tá? Código do convênio, código do cedente, dias de protesto, nosso número, o nosso número fixo, nosso número anterior e por aí vai, tá? Muito bem. Então eu tenho que pegar também essas informações aqui porque eu vou precisar de parte delas para gerar os meus boletos. Peguei ela aqui, ó, configuração boleto. Daí eu pego o cliente, né? O cliente eu estou pegando de view pessoa cliente, vou consultar o ID do cliente que veio anexado ao lançamento, tá? Eu vou criar o arquivo dentro de T2TI, boletos INI. Inclusive, essa configuração aqui, ó, de onde será gerado o arquivo INI, deveria estar aqui, tá? Eu tenho aqui caminho arquivo PDF, deveria ter um campo caminho arquivo INI, tá? Daí, para cada conta caixa, nós podemos ter um caminho diferente para não haver colisões ali no servidor, nenhum tipo de problema, tá? Muito bem. Daí vem os dados do cedente, ó. Ele coloca os dados do cedente pegando de empresa, sendo que o código do cedente ele pega da configuração do boleto e o convênio também pega da configuração do boleto. Os dados da conta, ele também pega da configuração do boleto, tá? Dados do banco, ele também vai pegar da configuração do boleto, porque na configuração do boleto nós vinculamos uma conta caixa, tá? A conta caixa vai estar vinculada a uma agência que vai estar vinculada a um banco, ok? Então a gente vai pegando aqui, ó, banco, banco-agência, W do banco conta caixa, tudo isso vinculado à configuração do boleto, tá certo? E finalmente, o KNAB que eu vou utilizar é o layout da minha remessa que está definido também na configuração do boleto. Daí vem aqui um laço, é nesse laço que eu vou gerar os meus boletos, tá? Lá no título, né, ele vai colocando aqui o número sem ter um 00. Na NFE, né, no arquivo INI da NFE, é necessário colocar um 000, 001, 002, 003, enfim, tem que preencher com zeros à esquerda do número. Isso não acontece no título, tá? Se você lembra de como nós fizemos a NFE, nós criamos um incremento bloco e a gente ia colocando zeros à esquerda para não ter problema, tá? Eu deixei até comentado para você ver aqui, ó. Neste caso, eu apenas pego o I, que eu estou incrementando aqui no começo para gerar os meus títulos, e passo ele para string. Eu guardo isso ainda em incremento bloco, tá? Para ficar parecido com o que nós fizemos lá na NFE, tá? Então eu faço um laço na lista de parcelas que eu tenho para receber. Se tiver marcado para emitir o boleto, apenas se tiver marcado para emitir o boleto, é que eu começo a emissão das parcelas, tá? A emissão dos boletos para aquela parcela. Então, em título, dentro de título, junto com o incremento bloco, que vai ser o meu I aqui, eu começo a colocar o nosso número, carteira, local pagamento, vencimento. Observe que algumas coisas estão vindo de configuração boleto, ó. Local pagamento está vindo de configuração boleto, carteira está vindo de configuração boleto, e algumas outras coisas vão vir da parcela, como o nosso número, data do processamento, data de vencimento, total das parcelas vai vir do lançamento, valor do desconto vem da parcela, valor do documento vem da parcela, o número da parcela vem da parcela, né? Percentual da multa vem da parcela, instruções 1 e 2 vem da configuração do boleto. E o nome do sacado? O nome do sacado vem do cliente,
O cliente está vinculado ao lançamento. Onde foi que eu peguei esse cliente mesmo? Aqui em cima. Aqui em cima eu peguei o cliente, com base no cliente que está vinculado ao lançamento, tá? Terminei tudo isso aqui, libero essa galera toda, essas variáveis que eu criei, né? E passo o decimal separator para ponto de novo, tá? Só preciso dele em vírgula neste momento aqui da geração do boleto, tá? Esse então é o primeiro método que eu tenho aqui, que é chamado gerar arquivo ini. O segundo método é gerar o arquivo de entrada para o CBR Monitor. Então ele vai deletar o arquivo de saída, gerar um arquivo de entrada com o comando boleto limpar lista, tá? Terceiro passo, gerar arquivo de entrada para gerar os boletos. O que ele vai fazer aqui? Vai deletar o arquivo de saída, vai gerar um arquivo de entrada dentro da pasta CBR Monitor e vai colocar esse comando dentro dele, ó, incluir títulos neste caminho. T2TI, boleto, INI, o ID do título. Por que o ID do título? Ponto .ini. Porque aqui em cima, ó, quando eu criei o arquivo do título, eu informei que ele deveria ser criado neste caminho, né? T2TI, boleto, INI, e que o nome do arquivo seria o ID do lançamento. Tá bom? Que é para nós termos lá os vários arquivos INI separados, né, por ID. Perfeito. Então ele vem aqui embaixo e coloca dentro do arquivo de entrada o caminho daquele título que nós geramos anteriormente, com o parâmetro I. O parâmetro I indica que ele deve imprimir esse título. Como assim? Ele vai imprimir o título? Vai. Mas como é que ele vai imprimir esse título? Ele não está gerando um PDF? Exatamente, porque lá no CBR Monitor nós configuramos para ele gerar um PDF, lá nas configurações, você lembra disso, né? Daí, finalmente, ó, nós temos o último passo, que é pegar o retorno da saída. No pegar o retorno da saída, eu estou simplesmente aqui aguardando até que o arquivo saia exista, né, com a opção OK, lá, tá? E aí nós temos até, eu apaguei aqui uma observação, mas essa observação continua lá na NFE, que é, caso esse arquivo saia e nunca exista, dê um erro no CBR Monitor, então a gente vai ficar no loop infinito aqui, isso é um problema no nosso servidor que nós temos que resolver depois, tá bom? E aí finalmente eu retorno aqui, ó, T2TI, boletos, PDF, boleto, PDF, porque eu estou gerando o boleto de forma fixa, tá? Mas tem como eu também gerar ele de forma separada, dependendo ali da quantidade de empresas que eu tenho no meu servidor. Você pode configurar isso aí, tá? Então pronto, eu vou executar o meu servidor e eu vou fazer um teste com o Postman, primeiramente, tá? Depois você vai ver o teste sendo feito com a aplicação Flutter, né? Você vê o que é que nós fizemos lá no Flutter, e aí o Flutter vai chamar o nosso servidor e vai exibir o boleto emitido, tá? Então deixa ele executar aí. Lembrando que eu tenho um lançamento aqui no banco de dados. Esse lançamento a receber possui 3 parcelas, tá? Esse lançamento, ele já foi colocado aqui a partir da aplicação Flutter, tá? Então já persisti a partir da nossa aplicação aqui. Eu vou usar ele como exemplo aqui no Postman, tá bom? Deixa ele terminar de executar aqui o servidor. Prontinho, servidor em execução. Eu vou então aqui no Postman. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é um get. Eu vou dar um get no localhost 8085, fim lançamento receber 1, tá? Eu quero pegar o primeiro lançamento que eu tenho. Na verdade só tenho ele, né? Então eu vou copiar esse cara aqui, ó, Ctrl C, e vou colar aqui no corpo, tá? Eu já tenho ele no corpo, só estou mostrando para você como é que você faz para você pegar um dos objetos que você já tem ali no banco, convertidos para JSON, né? Um registro no banco, convertido para JSON, e fazer o teste em cima dele. Então, peguei o carinha lá, peguei o lançamento a receber e coloquei aqui.
Agora eu vou mandar esse lançamento a receber para o servidor para ele gerar o boleto para mim, tá? Enquanto isso, aqui em PDF eu vou apagar esse boleto e aqui em INI eu vou apagar esse INI aqui, ó, tá? Para ficar sem nada, para a gente ver que ele vai gerar para a gente. Agora eu vou mudar isso aqui para Post, vou mandar esse cara aqui no corpo e vou chamar aqui o gera boleto, tá? Fim, lançamento, receber, gera boleto, post, passando o objeto no corpo. Mandei. Ele trouxe aqui o status 200 e tem um save response aqui, né? Significa que retornou alguma coisa, tá até no corpo aqui, ó, o PDF, tá? Vamos ver o que aconteceu aqui na pasta ini. Na pasta ini ele criou o arquivo 1.ini. Deixa eu fechar esse log e esse sai aqui. Pronto, tá aí 1.ini. Tá aqui os dados do cedente, ó, T2TI, dados da conta, dados do banco e aqui o título, tá? Título 1, título 2, título 3. Ok? Muito bem. Vamos então aqui em PDF, boleto. Aí está. 3 boletos emitidos. Tá? 16666, 16667, para a data de 20 de novembro. E o terceiro aí, 16667, com a data de 20 de dezembro. Tá bom? Então pronto. Servidor Delphi implementado para a geração de boletos, né? Você que está trabalhando com o Delphi, faça vários testes, porque certamente tem alguns bugs aí, alguns propositais, para você encontrar e comentar com a gente no Trello, tá bom?